Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, e hoje nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o ensinamento de Jesus para nós hoje, olhando para esse Evangelho, é: não queiramos determinar a Deus o tempo e nem o momento em que Ele deve intervir nas situações da nossa vida, principalmente nasquelas situações mais críticas, mais difíceis. Nós vimos no Evangelho de hoje Jesus que estava dormindo na barca, enquanto os seus discípulos se amedrontavam com as ondas fortes que batiam contra o barco. É como se Jesus estivesse indiferente, mas ele não estava. Jesus, ele sabe o momento certo de agir. Por isso ele estava dormindo. Este é o sentido. Os discípulos, assim como nós, vão até Jesus, pede para Jesus o que é correto nós fazermos, mas não cabe a nós determinar ao Senhor, cabe a nós confiarmos, cabe a nós rezar, cabe a nós pedir, como os discípulos fizeram, mas não cabe a nós sugerir a Jesus quando ele deve intervir. Portanto, meus irmãos, se cada um de nós, na nossa vida cotidiana, passamos por grandes turbulências no mar da vida, na nossa vida pessoal, ou familiar, ou social, não percamos a fé. Não sejamos fracos na fé, como Jesus diz hoje, mas sejamos homens e mulheres de fé que continuam a rezar, que continuam a pedir, na certeza de que no momento certo, Jesus há de intervir nessas situações da nossa vida. Cabe a nós crer, cabe a nós ter fé e deixar que o tempo da ação de Deus aconteça quando Ele quiser. Que nós tenhamos essa fé firme, que nós aprendamos com o Evangelho de hoje a rezar, a ter paciência e a persistir na oração, a persistir pedindo para que Jesus esteja sempre no barco da nossa vida, mas não determinar o tempo em que Ele deve agir. Simplesmente devemos ter fé e confiar. É o que nos ensina o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.